Fernando era um homem que acreditava apenas naquilo que podia tocar, como relojoeiro em uma pequena cidade serrana. Sua vida era regida pela precisão das engrenagens e pelo som rítmico do tic-tac. Para ele, o universo era uma máquina perfeita. Se algo quebrava, era preciso consertar com as próprias mãos. Deus era uma ideia distante, um grande relojoeiro que dera corda no mundo e o deixara girar sozinho. Tudo mudou no inverno em que sua neta, Clara, adoeceu. As semanas passaram e os diagnósticos eram como peças desgastadas que não se encaixavam. Fernando gastou as suas economias, consultou os melhores especialistas, mas Clara continuava pálida, perdendo as forças. Pela primeira vez na vida, as mãos habilidosas de Fernando eram inúteis. Certa noite, exausto e sentado ao lado da cama da menina, ele viu Clara sussurrar algo. Ele inclinou-se, achando que ela pedia água. "O que foi, pequena? Você já falou com ele hoje, vovô?" Ela perguntou com a voz fraca. "Ele está esperando você pedir ajuda." Fernando sentiu um nó na garganta. Ele não sabia como falar com o invisível. Mas, movido pelo desespero e pelo amor, saiu do quarto e foi até a sua oficina escura. Ali, cercado por relógios parados, Fernando alosei no chão de serradura. Ele não usou palavras bonitas ou fórmulas religiosas. Sua oração foi um desabafo cru. "Eu não sei se estás a ouvir, e passei a vida achando que podia resolver tudo sozinho. Mas as minhas ferramentas falharam. Eu entrego o controle. Se houver um sopro de vida além das máquinas que eu entendo, por favor, alcança Clara." Eu me rendo. Naquele momento, não houve um raio de luz ou uma voz estrondosa. Houve algo mais profundo, um silêncio pacificador. A ansiedade que corroía o peito de Fernando deu lugar a uma calma que ele não conseguia explicar. Ele entendeu que a oração não era uma moeda de troca, mas uma ligação. Na manhã seguinte, o médico chegou para uma visita de rotina. Ao examinar Clara, franziu o sobrolho. Pela primeira vez em meses, a febre havia cedido. O olhar da menina estava presente, vívido. "É um progresso notável", disse o médico, surpreso. Parece que o organismo dela finalmente decidiu lutar. Fernando sorriu, mas não foi um sorriso de triunfo próprio. Olhou para suas mãos e depois para o céu. Ele sabia que o mecanismo da vida havia recebido um toque que nenhuma ferramenta humana poderia replicar. O som da gratidão. Os meses passaram e a saúde de Clara floresceu como a primavera que chegava à serra. Para os médicos, foi uma recuperação científica rara. Para Fernando, foi o início de uma nova engrenagem na sua existência. A oficina, que antes era um lugar de isolamento e silêncio técnico, tornou-se um ponto de encontro. Fernando já não trabalhava apenas com metal e vidro. Ele trabalhava com histórias. O relógio que não batia. Certa tarde, um homem entrou na loja com um relógio de bolso antigo, visivelmente desgastado. "Não tem conserto, Fernando", disse o homem, desanimado. "Já levei a 3 lugares. Dizem que as peças são demasiado velhas, que o tempo dele já passou." Fernando olhou para o objeto e depois para o homem, cujos olhos carregavam o mesmo cansaço do relógio. Antigamente, ele teria concordado e dito que o mecanismo estava morto. Mas agora, ele via o mundo de outra forma. "Deixe-o comigo", respondeu Fernando com um sorriso sereno. Às vezes, o que parece parado só precisa de um sopro de paciência e de algo que a lógica não explica. A oficina da esperança. Enquanto trabalhava no relógio, Fernando adquiriu um novo hábito. Antes de iniciar qualquer reparação complexa, ele fechava os olhos por um instante e fazia uma breve oração. Não pedia milagres mecânicos, mas pedia que as suas mãos fossem instrumentos de alegria para quem recebesse o objeto de volta.
Clara, agora recuperada e cheia de energia, passava as tardes na oficina com ele. Ela lia histórias em voz alta enquanto ele ajustava as molas e os balanços. A oficina, antes fria, agora cheirava a café fresco e madeira nova. O encontro no altar do trabalho. Uma noite, enquanto terminava. Muitos anos se passaram, o cabelo de Fernando agora era da cor da prata que ele tanto polira, e suas mãos, embora marcadas por rugas profundas, nunca perderam a precisão. A pequena Clara não era mais uma criança. Tornara-se uma médica dedicada, movida pela mesma compaixão que vira no avô naquela noite de inverno. A oficina de relógios já não era apenas um comércio, mas um santuário de histórias. Mas, como toda engrenagem terrena, o corpo de Fernando começou a dar sinais de que sua corda estava chegando ao fim. No centro da oficina, Fernando havia passado os últimos anos construindo sua obra, um relógio de parede monumental, todo esculpido em carvalho, que não apenas marcava as horas, mas também os ciclos da lua e as estações do ano. No topo, ele entalhou uma pequena frase: "O tempo pertence a Deus. O momento pertence a nós." Numa tarde dourada de outono, Fernando chamou Clara à oficina. Ele estava sentado em sua poltrona favorita, observando o pôr do sol filtrado pelas janelas empoeiradas. "Clara, minha querida menos", disse ele com a voz cansada, mas tranquila. "Sinto que o meu mecanismo está parando. Mas não há medo em mim." Clara segurou as mãos do avô, as mesmas mãos que um dia se uniram em desespero e fé por ela. "Você nos ensinou tanto, vovô. Como vamos manter a esperança sem você aqui?" Fernando apontou para o grande relógio de carvalho. "A oração não é para impedir que o relógio pare, Clara. É para nos dar a certeza de que, quando ele parar aqui, outro despertador soará em um lugar onde o tempo não causa dor. Eu aprendi que a vida é um breve intervalo entre dois batimentos do coração de Deus." Naquela noite, Fernando partiu durante o sono, com um sorriso leve nos lábios. No exato momento em que ele deu seu último suspiro, o grande relógio de carvalho na oficina deu sua primeira badalada. Um som profundo e melodioso que ecoou por toda a vizinhança, como um anúncio de vitória. O funeral de Fernando não foi um dia de silêncio, mas de gratidão. Dezenas de pessoas apareceram, cada uma carregando um relógio que ele havia consertado ou uma história de esperança que ele havia restaurado. Clara assumiu a antiga oficina, mas transforma em um centro de apoio à comunidade. Ela manteve o grande relógio de carvalho funcionando perfeitamente. Todos os dias, às 6 da tarde, o som das badaladas lembrava aos moradores daquela cidade serrana que, por trás de cada dificuldade, existe um ouvido atento e um coração disposto a ouvir uma prece sincera. Fernando partira, mas a sua oração continuava viva. Ele provou que o poder da fé não está em mudar a vontade de Deus para satisfazer a nossa, mas em alinhar o nosso coração ao ritmo eterno, onde nada se perde e tudo se transforma em amor.